Senhor presidente, senhores senadores, a presidente Dilma Rousseff teve nos últimos dias um surto do bem, que é o surto de responsabilidade fiscal. Pena que tenha sido um surto tardio. Porque o conjunto da obra da presidente até agora faz com que eu a qualifique, do ponto de vista da gestão fiscal, como presidente bomba. O mesmo adjetivo que ela usou em relação a uma pauta do Congresso que, se aprovada, poderia gerar gastos excessivos ao governo. Acontece que o conjunto da obra da presidente até agora realmente permite que o adjetivo bomba se aplique a ela. Esse reconhecimento, aliás, foi materializado com o rebaixamento do Brasil por uma agência de classificação de risco. Poderíamos chamar risco Dilma. E o rebaixamento se deu exatamente em função da perda da credibilidade da política econômica, em função do baixo crescimento do PIB, do paulatino e inexorável aumento da inflação e, sobretudo, do descontrole das contas públicas. Essas notas de crédito podem parecer algo exótico, envolvem agências de nome estrangeiro, mas, na verdade, refletem uma coisa muito simples. Refletem a perda de confiança. A perda de confiança que tem uma consequência grave para o Brasil e para os brasileiros, porque ela contribui para encarecer, como disse ontem na sessão do Senado, do Congresso Nacional, para encarecer a captação dos recursos necessários ao andamento do governo, torna os financiamentos mais escassos e reduz, finalmente, a disponibilidade de crédito. As consequências, o povo brasileiro paga. Paga sob forma de taxas de juros mais elevadas, a encargo do Tesouro Nacional, paga sob forma de aumento do custo de vida, paga sob a forma de baixos investimentos privados, por falta de confiança, que vem se somar à falta de investimentos públicos ou insuficiência de investimentos públicos por falta de competência do governo. E por que a gestão Dilma está nos conduzindo para esse caminho perigoso? Porque enquanto o PT adotou parte da cartilha herdada do governo do PSDB, controle da inflação, responsabilidade nas contas públicas, uma política de câmbio de livre flutuação, associada a uma onda de prosperidade sem precedentes na situação do comércio internacional, o Brasil foi bem. Mas, no final já do mandato do presidente Lula, o cuidado com a gestão das contas públicas, no afã de eleger a sua sucessora, essa situação começa a se deteriorar. O país hoje convive com orçamentos paralelos, contas fictícias, contabilidade fantasiosa, truques contábeis de toda sorte e que não enganam ninguém. O fato é que não enganam ninguém, senador Agripino. Se hoje a situação fiscal do Brasil é grave, ela se deve exclusivamente a uma deliberação do governo de adotar programas de reativação da economia que aumentaram o custo fiscal dos benefícios financeiros e creditícios, sem que, por outro lado, houvesse uma apuração rigorosa e uma avaliação prévia dos resultados a serem atingidos, do benefício social a ser atingido, em termos de geração de emprego, de ampliação da capacidade de investimento.
De acordo com os cálculos realizados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e que estão no anexo da proposta orçamentária para o ano que vem, o custo fiscal dos diversos subsídios, benefícios financeiros, creditícios, distribuídos sem nenhum critério rigoroso, nenhum planejamento bem pensado, este custo ultrapassará a média dos 44 bilhões em 2011 e 2012 para 72 bilhões em 2013 e 2014, ou seja, um acréscimo de mais de 60%. Desde 2007, o BNDES adotou a já conhecida política dos campeões nacionais. Empresas nacionais amigas passaram a receber todo tipo de favores do BNDES, concedidos à custa do endividamento público, captação de recursos do Tesouro junto ao mercado, para que elas passassem, essas empresas, a fazer parte do mundo das grandes corporações planetárias. O fracasso, infelizmente, é do conhecimento de todos. OGX, a Supertel Oi, BNDES se tornando sócio, fundos de pensão se associando a elas, promovendo fusões ditas estratégicas e que não deram em nada. A campeã projetada para o ramo dos laticínios, LBR, Lácteos Brasil, a Fibria, que resultou da fusão da Aracruz com a Votorantim, quebrou também. O frigorífico Marfrig levou 3 bilhões e 600 milhões do BNDES, foi engolido depois pelo JBS, que também é acusado de ter provocado, por sua vez, um prejuízo de 2 bilhões e meio à Abertim. Esse também contou com a participação no BNDES, que aplicou no setor cerca de 12 bilhões de reais. O resultado disso, o senador Agrippino já mencionou em memorável discurso aqui dessa tribuna, foi a desvalorização da carteira de ações do BNDES, do BNDESPAR, de 87 bilhões em 2011 para 72 bilhões em 2012. O BNDES anunciou recentemente uma espécie de meia-culpa implícita que abandonava essa política. Então foi uma política experimental? Não deu certo? E aí? Não se teve o cuidado de explicar à sociedade brasileira as razões dessa opção? Quantos eleitos ganharam? Que prejuízos o erário levou? Não, simplesmente está arquivada a política dos campeões nacionais, sem nenhuma explicação. Só que fica o buraco nas contas. Um dia isso tem que ser pago. E vai ser pago logo. E já está sendo pago. Ouço a parte do senador Agrippino. Senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência está tocando num assunto que a gente precisa realçar, precisa colocar aquele marca-texto permanentemente para a compreensão da população brasileira sobre o que é que está acontecendo. Nós somos um país capitalista. O PT não gosta do capitalismo, tem horror a lucro, afasta investidor, gera desconfiança e o Brasil está descendo a ladeira. Vossa Excelência está ferindo com muita propriedade a questão dessa invenção petista dos campeões nacionais. São as estrelas que o governo quis, com dinheiro do BNDES ou com dinheiro tomado do público pelo Tesouro, a juros de 8% e repassado para o BNDES para emprestar a 4% aos campeões nacionais, gerou, pelo cacuete do PT, de querer inovar, fazer um modelo novo, fazer o capitalismo novo, das empresas que deram um banho de êxito, criou uma frustração em termos internos e criou uma lacuna de concessão de investimentos. Porque, veja, Vossa Excelência, mais do que
a Supertele, que tomaram um mundo de dinheiro do BNDES. E também do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Também do FAT, recursos públicos. E geraram grandes frustrações. Você provocou, ao mesmo tempo, falta de recurso normal do BNDES para investir nos pobres mortais que sempre sustentaram a economia brasileira. E que não são os e amigos criaram do uma governo. casta de privilegiados. Mas isto tudo, e aí onde eu quero chegar, faz parte de um pensamento onde se inserem, de forma perversa, a Companhia Vale do Rio Doce e a Petrobras. A Vale do Rio Doce era campeã absoluta. Quando era empresa com condução autônoma do senhor Roger Agnelli, ela era campeã absoluta de geração de emprego e de pagamento de tributos e de superávit de balança comercial. Interferiram nela para ela ter um comportamento, aspas, social diferente, e ela mudou de desempenho rapidamente. A Petrobras, que sempre foi um orgulho nacional, hoje está se debatendo para conseguir sobreviver. Tudo em função de um modelo capitalista capenga, defeituoso, que além de provocar frustrações, cria desconfianças do investidor no governo brasileiro por esse tipo de postura. Do incentivo aos campeões nacionais, a indisponibilidade de capital republicano para todos, tem para alguns, apenas para alguns, a política de atuação com a Petrobras, de querer comprar, não pelo menor preço, mas querer comprar do produtor nacional, ótimo, maravilha, mas isso às custas da perda da competitividade, que afeta milhões, está errado. A mesma coisa, a mesma receita para a Companhia Vale do Rio Doce, está errado. Então, isto é um cacuete, é o cacuete que o PT carrega, e daí a frustração das concorrências desertas de leilões de privatização, a frustração do leilão solitário do pré-sal. Tudo isto é em função de um cacuete que é o cacuete central do governo do PT, que tem horror a lucro. No regime capitalista, tudo se move ao lucro, não exorbitante, mas o lucro que estimule o investimento. Que esse, sim, é o grande problema do atual governo. Em seguida, Vossa Excelência, eu vou falar sobre a reunião que eu fiz com jovens e vou detalhar um pouco daquilo que pude expor aos jovens democratas. Mas, de momento, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela abordagem do problema e acrescentar essa modesta essa conceituação daquilo que eu julgo o grande problema na condução da política econômica voltada para investimentos privados competentes, como Vossa Excelência está colocando na questão dos campeões nacionais do BNDES. Agradeço a parte de Vossa Excelência, que só enriquece meu modesto pronunciamento. Eu diria a Vossa Excelência e ao Senado que o PT abandonou, já há alguns anos atrás, do seu programa, a meta do socialismo. Mas nem por isso passou a conviver com um saudável jogo do mercado no capitalismo, com a ação igualitária, enérgica do Estado brasileiro mediante políticas públicas que impulsionem o desenvolvimento e distribuam riquezas. Vossa Excelência disse que o PT tem horror a lucro. Aí eu tenho uma ligeira discordância de Vossa Excelência. O que me estranha num partido que se diz dos trabalhadores é que ele tenha promovido, com esses seus programas mirabolantes, a socialização dos prejuízos e a privatização e a concentração dos lucros nas mãos de uns poucos escolhidos. Privatização do prejuízo, nós todos pagamos a conta e alguns poucos se beneficiam. É um redistributivismo às avessas, implantado por um partido que diz encarnar a consciência política e os objetivos dos trabalhadores. Eu me referi à política dos campeões nacionais, mas quero também, senador, meu caro senador Agripino, me referir a uma outra modalidade de assalto às contas públicas, que é a equalização de taxas de juro em programas que são implantados com
um limite absolutamente indefinido. O céu é o limite. Quanto vai custar? O Programa de Sustentação do Investimento permite que até 312 bilhões de empréstimos do BNDES sejam subsidiados. E o problema é que ninguém sabe exatamente o tamanho dessa conta. Aliás, o senador Aécio Neves apresentou uma emenda que foi parcialmente acolhida, uma emenda à LDO, que foi parcialmente acolhida ontem na sessão do Congresso, visando a dar mais transparência a essas operações em que o BNDES repassa às empresas por uma taxa de juros menor do que o custo de captação pelo Tesouro Nacional desses mesmos recursos. Os dados do Tesouro Nacional informam que esta equalização chegará à casa dos 20 bilhões de reais em 2015. E, de acordo com o balanço do BNDES de 2012, já chegava a 12 bilhões o valor que o Tesouro Nacional tinha que pagar ao BNDES para ressarci-lo pelo prejuízo de emprestar a taxa de juros inferiores ao seu custo de captação, que é TJLP mais 1% ao ano. Nesse surto de responsabilidade fiscal tardio, aliás, a presidente Dilma, eu quero completar meu pronunciamento nesse ponto, se referiu ao fato de que, cito a presidente, o Brasil sente os efeitos da crise internacional. Sempre será crise internacional. Não tenho dúvida, os senhores, que sempre haverá, a culpa é dos outros. Embora haja sinais de plena recuperação das grandes economias do mundo, especialmente da economia norte-americana. Mas dizia, presidente, pelo 10º ano consecutivo, nós vamos manter a inflação abaixo da meta de 6,5% anuais. Como de hábito, esse tipo de declarações da presidente Dilma causou imediatamente controvérsias e mal-estar no mercado. Ela tem este condão de espalhar mal-estar, controvérsia, confusão a cada vez que fala sobre o tema da inflação. Porque será que ninguém da sua entourage alertou a presidente de que a meta da inflação do Banco Central não é 6,5%, é 4,5%, com uma tolerância de 2 pontos percentuais acima. Só que essa tolerância se tornou uma regra alardeada pela presidente. Olha, no nosso governo, pelo 10º ano consecutivo, nós vamos manter a inflação abaixo da meta de 6,5% anuais. Não, presidente, não. A meta é 4,5%. E esses 6,5% são uma média de preços, de aumento de preços, que infelizmente afeta muito mais os preços que são livres, não são administrados pelo governo, do que aqueles que são controlados pelo governo. A inflação seria maior se não houvesse um controle artificial e que em algum momento a conta por ele deverá ser paga em relação a preço de combustíveis, a preço de transporte público e a preços de energia elétrica. Senhora presidente, a senhora poderá contar sempre com a oposição para os alertas sobre a responsabilidade fiscal. Aliás, ontem mesmo, na sessão do Congresso, o PSDB e os democratas se pronunciaram contra uma mudança esdrúxula numa lei de diretrizes orçamentárias que foi elaborada pelo Congresso em 2012 para vigorar em 2013. Muda-se a LDO de 2012 no final do exercício fiscal de 2013. Só esse fato já deveria chamar a atenção de todos para o grau de descalabro financeiro em que nós estamos. E isso, meus caros colegas, numa sessão do Congresso que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido aprovada no primeiro semestre, exatamente para balizar a elaboração do orçamento atual, cuja tramitação está prestes a se concluir. Nós vivemos uma verdadeira balbúrdia. A oposição não contribui para essa balbúrdia. Pelo contrário, muitas vezes nós
oposição, nos insurgimos contra medidas populistas, desperdiçadeiras do atual governo, mesmo pagando ônus do favor popular, que a sua base parlamentar se recusa a enfrentar. De modo que a bomba realmente, meu caro presidente Mozarildo Cavalcante, não está nesse lado aqui da Praça dos Três Poderes. A bomba está do outro lado, do Palácio do Planalto, no gabinete da presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado.